Eu sempre achei que histórias sobre homens misteriosos fossem apenas isso. Histórias. Coisas contadas em noites de fogueira para assustar crianças e adolescentes. Mas agora, eu sei que algumas dessas histórias são mais verdadeiras do que podemos suportar. Eu sei porque eu vi. Eu vi o homem do guarda-chuva preto. E rezo todas as noites para que ele não tenha me seguido até aqui. Tudo começou numa noite comum. Aquela chuva interminável que faz tudo parecer mais pesado, mais lento. Eu estava voltando para casa depois do trabalho, dirigindo pelas ruas quase desertas da minha cidade. Luzes piscando, poças espelhando reflexos distorcidos e o som persistente da água batendo no para-brisa. Foi então que, num cruzamento mal, iluminado, eu o vi pela primeira vez. Ele estava parado na esquina perfeitamente imóvel. Usava uma capa preta comprida que cobria todo o corpo. Um chapéu antigo, meio torto. E segurava um guarda-chuva preto quebrado, torto para um lado, que parecia não protegê-lo da chuva de verdade. A coisa mais estranha, ele olhava diretamente para mim. Apesar da distância, eu senti. O olhar dele perfurava o vidro do carro. Era como se me reconhecesse. Eu tentei ignorar. Pisei no acelerador e fui embora dizendo a mim mesmo que era só um andarilho. Um sem-teto. Alguém perdido. Mas lá no fundo eu sabia. Algo estava errado. Quando cheguei em casa, fiz questão de trancar todas as portas e janelas. Preparei algo quente para beber, liguei a TV para tentar esquecer. Mas não conseguia tirar a imagem dele da cabeça, a figura parada. Imóvel, encharcada, mas indiferente à chuva. E aquele guarda-chuva preto de meio aberto, meio quebrado, quase como uma armadilha. Às 3 da manhã, acordei com um som estranho, um toque-toque baixinho, como unhas batendo contra o vidro. Meu coração disparou. Levantei da cama tentando escutar melhor. O som vinha da janela da sala. Atravessei o corredor escuro, com os pés descalços gelando no piso frio. Cada passo parecia ecoar pela casa vazia. Cheguei à sala e então vi a silhueta, parada do lado de fora da janela. O guarda-chuva preto tremulava com o vento, cada movimento parecendo mais errático. Que o anterior ele não fazia nada, só olhava. Olhava para dentro, olhava para mim. Congelei, não sabia o que fazer. Chamar a polícia? Fingir que não vi? Gritar? Meu corpo travou, e então... Ele sorriu. Um sorriso lento, estranho, que parecia rasgar o rosto pálido sob o chapéu. Corri de volta para o quarto. Tranquei a porta. Me encolhi no canto da cama como uma criança. E esperei. Esperei. O som. Esperei o vidro quebrando. Esperei o pior. Mas o som nunca veio, só a chuva. E muito, muito ao longe. O som de passos arrastados. Indo embora. De manhã, tudo parecia normal. Nenhum sinal de invasão. Nenhum rastro na varanda. Exceto por uma única coisa. Preso na maçaneta da porta da frente. Um pedaço de pano preto, encharcado, e com um cheiro horrível, de podridão e ferrugem. Peguei o pedaço de pano com 2 dedos, tentando afastar o cheiro terrível. Era grosso, áspero ao toque, como se tivesse sido arrancado de um casaco antigo. Havia algo estranho costurado nele. Parecia um símbolo, mas já tão desbotado que era impossível decifrar. Joguei no lixo, tentando convencer a mim mesmo que não era nada. Mas algo dentro de mim sabia. Sabia que o homem do guarda-chuva preto ainda estava lá fora, esperando. Os dias seguintes foram um inferno. Não importava para onde eu fosse. Trabalho, mercado, casa dos meus pais. Eu sentia aquele olhar. Na primeira noite, ele apareceu na esquina da minha rua. Na segunda, mais perto. No terceiro dia, eu vi sua silhueta no reflexo da tela do meu celular enquanto eu mandava mensagens nervosas para amigos que achavam que eu estava estressado demais. No quarto dia, eu o vi no estacionamento do meu prédio. A chuva parecia seguir onde quer que ele fosse. Comecei a evitar sair de casa. Tranquei as portas. Fechei as cortinas. Mas isso não adiantava, ele sabia onde eu estava.
e ele não tinha pressa. Numa madrugada chuvosa, acordei de novo. Dessa vez, não pelo som na janela, mas porque senti a presença dele dentro da minha casa. Me levantei, tremendo. Peguei a primeira coisa que encontrei, um abajur, como se aquilo fosse me proteger. Abri a porta do quarto devagar. O corredor estava escuro, silencioso, quase silencioso, porque lá no fim do corredor, no tapete, bem em frente à porta da sala, havia pegadas molhadas, pequenas, redondas, como se o chão tivesse sido tocado por dedos deformados. Segui as marcas contra todo o bom senso. O medo me guiava mais que a razão. E quando cheguei à sala, vi o que nunca vou esquecer. O guarda-chuva preto aberto, dentro da minha sala, girando devagar como se um vento invisível o movesse, e debaixo dele, nada. Somente uma poça escura de água lodosa, que parecia evaporar lentamente, enchendo a sala com aquele cheiro podre. Gelei, não sabia o que fazer. Só sabia que ele estava ali, mesmo sem vê-lo. Ele estava ali. De repente a TV ligou sozinha. Imagem chiada. E uma voz surgindo no meio dos estalos do som. Uma voz grossa, distorcida, sussurrando, repetindo uma palavra, uma única palavra. Escolha. O guarda-chuva girou mais rápido. A água no chão começou a borbulhar. E eu entendi. Eu tinha que escolher, mas escolher o quê? Então, sem aviso, a campainha tocou 2 vezes, 1, 2, toque, toque. Meu coração parou. Quem, ou o quê, tocaria a campainha àquela hora? Ainda mais, sabendo quem. Me perseguia? Caminhei até a porta com as pernas tremendo. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. A rua estava vazia, só a chuva. Só o som dela, e um pequeno detalhe. Um guarda-chuva preto abandonado jogado em frente à minha porta. Tranquei todas as trancas. Voltei para o quarto. Passei o resto da madrugada acordado, encolhido, com o abajur apertado nas mãos. Mas no fundo eu sabia. Não adiantava. Não importa o que eu fizesse. Ele já estava dentro da minha vida. Os dias viraram noites. As noites, dias. Eu não conseguia mais distinguir um do outro. A cada hora parecia que o mundo à minha volta desbotava um pouco mais, como se a presença dele estivesse apagando a realidade. Comecei a ver o guarda-chuva preto em lugares impossíveis. No reflexo da tela do micro-ondas, no espelho do banheiro, mesmo quando eu não estava olhando para ele. Às vezes eu ouvia o tecido rasgado do guarda-chuva arrastando-se pelo chão da casa. Outras vezes, era como se o próprio vento da rua sussurrasse meu nome. Uma noite, exausto, eu adormeci. E tive um sonho, um pesadelo. Sonhei que estava preso num beco sem saída. A chuva caía em torrentes. E ele estava lá. O homem do guarda-chuva preto, caminhando lentamente na minha direção. A cada passo, a chuva parecia engrossar. O guarda-chuva girava sobre sua cabeça, agora completamente rasgado, expondo um buraco de escuridão no centro. Quando ele chegou perto o suficiente para que eu visse o rosto, não havia rosto. Só vazio, um espaço sem fundo onde olhos e boca deveriam estar. Acordei gritando, e quando abri os olhos, ele estava no meu quarto, não na porta, não na janela, no pé da minha cama, com o guarda-chuva preto fechado ao lado do corpo, parado, me olhando, ou pelo menos o vazio onde o olhar deveria estar. O medo me paralisou. Eu quis gritar, mas não consegui. Quis correr, mas meu corpo parecia preso ao colchão. Então ele levantou o guarda-chuva, apontou para mim, e a voz, aquela voz arrastada, ecoou na minha mente. A escolha foi feita. O mundo ao meu redor desabou. As paredes se desfizeram, o chão se abriu, e eu caí. Caí num espaço escuro, úmido e frio, sem fim. Quando acordei, estava no chão da minha sala. Molhado, frio,
e o guarda-chuva preto ainda estava lá, largado, a poucos metros de mim. Mas agora, além dele, havia outra coisa. Uma carta, com meu nome escrito à mão, as letras tortas, quase infantis. Tremendo, abri a carta. Dentro, uma única frase. Agora você carrega a chuva. Desde aquele dia, a chuva nunca mais parou. Não importa onde eu esteja. Dentro de casa, no trabalho, no supermercado, gotas de água começam a cair ao meu redor. Alguns chamam de goteiras, outros de vazamentos. Mas eu sei a verdade. A chuva dele é ele, sempre me seguindo, sempre à espreita, esperando. E às vezes no canto do meu olho vejo um vulto, uma sombra com um guarda-chuva quebrado, meio aberto, só esperando a próxima oportunidade, porque agora eu sou o próximo a carregar a maldição. E um dia eu também estarei parado em alguma esquina, sob a chuva eterna, olhando para alguém, esperando que ele faça a escolha. Se você ouviu essa história até aqui, se algum dia, durante uma tempestade, vir um estranho parado na esquina, vestindo uma capa preta e segurando um guarda-chuva torto, não pare, não olhe de volta e, pelo amor de Deus, não abra a porta. Se você gostou da história, deixe seu comentário, quero saber. Você já viu algo estranho numa noite de chuva? Conta pra mim aqui embaixo. E não se esqueça, fique atento à próxima esquina. Desde criança sempre fui fascinado por sons. Não a música, nem o barulho cotidiano, mas os sons efêmeros, quase imperceptíveis, que carregam consigo a essência de um momento. Um suspiro, por exemplo. Aquele sopro silencioso que pode expressar alívio, tristeza, cansaço, até mesmo medo. Mal sabia eu que essa minha peculiaridade me levaria a um encontro aterrorizante com algo diferente. Tudo começou quando encontrei aquele antigo gravador de bobina em um antiquário empoeirado. Era um modelo antigo, com botões desgastados e um cheiro característico de mofo e tempo. Senti uma atração inexplicável por ele e o levei para casa. As primeiras gravações foram banais. O som da chuva na janela, o canto dos pássaros no jardim, o ronronar do meu gato. Mas então, comecei a captar algo mais. Em meio ao ruído ambiente, surgiam sussurros tênues, quase inaudíveis, como se alguém estivesse falando muito baixo, perto do microfone. A princípio pensei que fosse interferência, ruído de fundo. Mas à medida que gravava em diferentes horários e locais, os sussurros persistiam. Eram murmúrios arrastados, carregados de uma tristeza profunda, de um cansaço extremo. Uma noite, enquanto revisava uma gravação feita em um parque isolado, ouvi algo mais distinto em meio aos sussurros. Um som breve, quase um sopro, seguido por um silêncio pesado. Era um suspiro. Um suspiro carregado de uma angústia lancinante que me causou um arrepio na espinha. A partir daquela noite, comecei a me concentrar nesses suspiros. Passei a gravar, em locais onde as pessoas estavam sob forte emoção. Hospitais, cemitérios, até mesmo delegacias, e invariavelmente, em meio aos ruídos do ambiente, captava-os. Suspiros de dor, de medo, de desespero. Desenvolvi uma estranha obsessão por esses sons efêmeros. Sentia que eles carregavam consigo fragmentos de alma, a essência de momentos de intensa emoção. Comecei a catalogá-los, a analisá-los, tentando decifrar o que eles realmente significavam. Uma noite, enquanto gravava em um antigo teatro abandonado, conhecido por histórias de aparições, captei algo diferente. Não era um suspiro de tristeza ou medo. Era um suspiro faminto. Um som breve seguido por um clique sutil, como se algo estivesse saboreando o ar. O medo me invadiu. Aquilo não parecia natural, não parecia humano. Era como se algo estivesse coletando esses suspiros. Comecei a ter sonhos perturbadores. Via figuras sombrias espreitando nos cantos,
inalando o ar com avidez, seus rostos indistintos contorcidos em uma expressão de satisfação sinistra. Acordava com a garganta seca, sentindo como se algo tivesse sido sugado de mim durante a noite. A paranoia tomou conta da minha vida. Comecei a sentir que estava sendo observado, que havia algo nas sombras, espreitando, esperando o momento certo. Para quê? Para coletar meus próprios suspiros? Evitava lugares de sofrimento, com medo de atrair aquela presença sombria. Mas os suspiros pareciam me seguir, sussurrando em meus ouvidos no silêncio da noite. Às vezes, sentia um sopro frio perto do meu rosto, como se algo estivesse se aproximando para inalar minha própria respiração. Uma noite, enquanto ouvia minhas gravações antigas, percebi um padrão. Os suspiros famintos estavam se tornando mais frequentes, mais próximos. E em algumas gravações recentes ouvi minha própria respiração ofegante seguida por aquele clique sutil. O terror me invadiu. Aquela coisa estava me seguindo. Estava coletando meus próprios suspiros de medo. Decidi me livrar do gravador, da fonte da minha obsessão e do meu terror. Levei-o para o meio de uma floresta densa e o enterrei fundo na terra, esperando que aquilo terminasse. Mas na noite seguinte acordei com uma sensação de vazio inexplicável. Senti como se algo essencial tivesse sido tirado de mim. E então ouvi um som fraco vindo do meu quarto, um chiado baixo e constante como de ar escapando lentamente. Procurei a origem do som e encontrei. Em cima da minha mesa de cabeceira havia um pequeno frasco de vidro antigo que eu nunca tinha visto antes. Estava selado com uma rolha de cortiça e dentro parecia haver névoa escura. O chiado vinha do frasco. Olhei mais de perto e percebi algo ainda mais perturbador. A névoa dentro do frasco se movia lentamente, como se estivesse viva. E em meio à névoa, distingui formas tênues, como pequenos sopros, suspiros. O terror me paralisou. Aquela coisa não precisava do gravador. Ela estava coletando os suspiros diretamente da fonte. E agora, ela tinha um frasco cheio dos meus próprios medos. Na noite seguinte, o chiado do frasco se tornou mais alto. A névoa escura, dentro dele pulsava lentamente. E eu comecei a sentir algo estranho. Uma leveza crescente. Uma sensação de vazio interior. Como se algo estivesse sendo drenado de mim. Meus sonhos se tornaram ainda mais sombrios. Via a figura indistinta se aproximando. Seu rosto faminto se contorcendo enquanto inalava o ar ao meu redor. Sentia meus próprios suspiros sendo puxados para longe de mim, aprisionados naquele frasco escuro. Sei que estou definhando. A cada noite, mais dos meus suspiros são coletados, mais da minha essência é aprisionada naquele vidro. Sinto-me cada vez mais vazio, mais fraco. O colecionador de suspiros está perto. Sinto sua presença invisível, sua ânsia silenciosa. Ele está esperando o momento certo para coletar meu último suspiro, para me deixar completamente vazio. O pior de tudo é que eu sei que ele não vai parar comigo. Ele está por aí na escuridão, ouvindo, esperando, coletando os suspiros de medo e angústia de todos aqueles que sofrem. E um dia talvez ele colete o seu também. Algumas coisas que a gente esquece não somem. Elas se escondem. Eu costumava brincar muito de me enfiar debaixo da cama quando era criança. Achava que era um esconderijo perfeito, um espaço seguro, onde nada podia me encontrar. Hoje eu sei que debaixo da cama não se esconde nada. Apenas se espera. E aquilo que espera sempre acaba nos encontrando. Tudo começou quando precisei voltar para a casa da minha avó, depois que ela faleceu. A casa estava abandonada há meses. Ela morava sozinha desde que meu avô morreu, e ninguém da família teve coragem de mexer em nada desde o enterro. Como eu era o neto mais próximo, e o único sem filhos ou compromissos grandes, ficou
decidido que eu cuidaria do inventário. A casa era velha, com cheiro de madeira úmida e desuso. Cada cômodo parecia dormir um sono antigo. Mas o quarto onde eu costumava dormir, no fim do corredor, estava do mesmo jeito de quando eu era pequeno. Mesma colcha de retalhos, o armário torto, e a cama com espaço embaixo. Aquela mesma cama. Na primeira noite ali senti um desconforto estranho, como se tivesse esquecido algo muito importante, algo que devia lembrar antes de fechar os olhos. Deitei olhando para o teto, mas o pensamento escorregava. Até que ouvi um som, um raspado, suave mas contínuo, como unhas arrastando devagar no assoalho. Vinha debaixo da cama. Na hora pensei em rato. Talvez algum animal que fez ninho ali. Levantei com cuidado e me ajoelhei. No chão, levantei a colcha e olhei. Nada, apenas o escuro. Mas tinha algo estranho ali. Um cheiro. Não de mofo. Não de bicho. Era um cheiro. De gente esquecida. Como gavetas antigas com roupas de alguém que não volta mais. Fui dormir tentando ignorar. Mas naquela madrugada, tive um sonho. Eu era criança de novo. Estava no mesmo quarto. E ouvia a voz da minha avó me chamando. Mas quando saía da cama e ia até o corredor, a casa era diferente. As paredes pareciam maiores. O corredor mais comprido. E a voz dela vinha debaixo da cama. Acordei assustado, suando frio, com a colcha puxada até o chão, cobrindo completamente o espaço debaixo da cama. E algo no chão. Um objeto que não estava ali antes. Um boneco, antigo de pano com um olho só. Reconheci na hora. Era meu. Eu o perdi quando tinha 7 anos. E nunca mais encontrei. O boneco estava ali, aos meus pés. Aquele mesmo brinquedo que eu lembrava de ter procurado. Por dias quando era criança. Lembro da minha avó dizendo que ele devia ter caído atrás de algum móvel. Ou que, talvez, eu tivesse deixado no quintal e algum bicho o levou. Mas eu sabia que ele sumiu dentro do quarto, no meio da noite. Depois de eu escutar sussurros vindos debaixo da cama. Na manhã seguinte liguei para minha mãe. Contei sobre o boneco, esperando que ela dissesse que talvez alguém tivesse achado e guardado. Mas em vez disso ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você se lembra daquela noite? Ela perguntou. Que noite? A noite em que você teve febre. Ficou delirando. Disse que tinha alguém embaixo da cama. Chorava tanto que eu precisei dormir do seu lado. Foi quando o boneco sumiu. Você dizia que ele tinha sido levado de volta. Essa frase me fez gelar. Levado de volta. Eu não me lembrava disso. Ou melhor, tinha esquecido de lembrar. Guardei o boneco numa gaveta e tentei ignorar o resto do dia. Mexi em papéis, documentos, separando o que era do inventário e o que podia ser doado. Mas o tempo todo sentia que tinha alguém me observando. E não era uma presença qualquer. Era uma sensação antiga. Como se algo que me conhecia desde criança esperasse que eu me lembrasse dele também. Naquela noite, dormi mal. De novo, o sonho voltou. Desta vez, eu estava debaixo da cama, deitado ali, encolhido, como se fosse o meu lugar natural. Acima de mim, a casa estava vazia. E tudo que eu ouvia era uma respiração lenta, vinda de algum canto escuro. E então, a coisa mais horrível. Eu vi outra criança deitada ao meu lado. Não era um reflexo. Era alguém. Com olhos vazios, fundos, pele acinzentada. E o rosto era quase o meu, mas errado. Como uma versão esquecida de mim mesmo, ela sussurrou. A gente te esperou. Acordei com a boca seca,
O boneco estava sobre o meu peito, sozinho, com um fio de cabelo emaranhado em seu botão de olho, cabelo castanho, igual ao da minha avó. Nesse ponto comecei a pesquisar sobre a casa. Procurei registros antigos, jornais, qualquer coisa. Foi quando encontrei algo num recorte escondido no fundo de um livro de receitas da minha avó, uma nota de falecimento. De uma criança. Com meu sobrenome. Mesma idade que eu tinha quando fui morar com ela por um tempo, enquanto meus pais viajavam a trabalho. Só que esse nome não era o meu. Era o nome que minha avó costumava usar quando estava muito cansada ou distraída. Mateus. Eu sempre achava que era confusão dela. Mas, agora, parece que Mateus era o neto que veio antes de mim e desapareceu. A ficha demorou a cair. Mateus. O nome que minha avó dizia quando me chamava, mesmo sem perceber. Eu sempre achei que era confusão de memória, um hábito de senhora idosa. Mas não era. Mateus existiu. Era meu primo. Ou, talvez, meu irmão. As informações estavam fragmentadas. Na família, ninguém falava sobre isso. Mas o mais estranho foi perceber que não havia registros oficiais dele. Nada no cartório. Nem mesmo uma certidão de nascimento. A única coisa era aquela nota fúnebre, escondida, e a foto rasgada que encontrei atrás do armário do quarto. Na imagem havia uma criança, com o meu rosto. Mas não era uma foto minha. Era antiga demais. E no verso, escrito à mão: Mateus, 1987. Mas eu nasci em 1992. Fui até minha mãe. Encarei de frente. Ela hesitou. Chorou. Depois contou a verdade. Mateus foi o primeiro filho. Teve problemas desde o nascimento. Vivia com febre. Falava sozinho. Dizia que via coisas nos cantos da casa, sob a cama, dentro do espelho. Um dia, sumiu. Minha avó nunca aceitou. Disse que ele tinha sido levado de volta por aqueles que viviam no escuro. Disse que a cama era o portal, que o espaço debaixo da madeira era um lugar de troca, um lugar onde os esquecidos podiam voltar. Mas só se alguém tomasse o lugar deles. Eu fiquei mudo, porque lembrei do boneco. Lembrei do sonho. Lembrei daquela outra criança deitada comigo que dizia: a gente te esperou. Será que eu fui trazido para substituir Mateus? Naquela noite, voltei à casa da minha avó. Entrei no quarto. Fechei a porta. Deitei no chão, ao lado da cama. Abaixei a cabeça e encarei o escuro debaixo dela. Um silêncio profundo me envolveu. Depois um som baixo, distante. Respiração, e então vi. Olhos. 2 pares. Um claramente humano. O outro não era. E uma voz sussurrou da escuridão: Mateus já foi. Agora é sua vez. Tentei me afastar, mas o chão me puxava. A madeira rangia como se me engolisse. A colcha se mexia sozinha, se arrastando até me cobrir por completo. E então, tudo escureceu. Acordei horas depois, ou talvez dias, no mesmo lugar. Mas algo estava diferente. As paredes do quarto pareciam mais altas, as cores mais desbotadas, o espelho coberto com um pano velho. E quando me olhei no espelho, vi o boneco no meu ombro. E atrás de mim, um garoto, com meu rosto, mas olhos negros. Naquele espelho embaçado eu vi algo que jamais deveria ter visto. A figura atrás de mim era idêntica, e ao mesmo tempo não era eu. O rosto parecia levemente derretido, como se houvesse esquecido a forma certa de existir. Os olhos, fundos demais. A pele, cinzenta como madeira velha. Quando me virei,
Não havia ninguém no quarto, mas o espelho continuava refletindo aquela presença. E eu não estava no reflexo. Comecei a andar pela casa, tonto, tentando entender se ainda estava sonhando. Mas tudo parecia real demais. Cada cheiro, cada som. Só que algo estava fora do lugar. A casa era a mesma, mas parecia deslocada no tempo, como se eu estivesse numa versão esquecida dela. Ao passar pelo corredor, vi uma porta que não estava lá antes. Uma porta baixa de madeira antiga com a maçaneta enferrujada. Algo me puxava até ela. Um impulso, uma memória distorcida. Atrás da porta, uma escada, e embaixo, o quarto. O mesmo quarto de antes, a mesma cama. Mas agora, ele estava lá. Mateus, ou o que restou dele. Sentado na beira da cama, o garoto me olhava, com olhos que não piscavam, e falou com a voz baixa. Eu fui esquecido. Você tomou meu lugar. Eu não sabia. Respondi, sentindo as pernas bambas. Você lembra de quando a avó te disse para nunca olhar debaixo da cama depois da meia-noite? Lembrei. Ela dizia isso quase como uma brincadeira, uma superstição. Boba de vó. Mas ela acreditava. Tem coisas que não podem voltar sozinhas, ele disse. Elas precisam de olhos. Precisam de um nome, de uma memória. O que você quer? Mateus se levantou. Quero sair daqui. E alguém tem que ficar. O chão começou a tremer. A cama se mexia. E da escuridão debaixo dela, eles começaram a sair formas humanas, mais distorcidas. Pessoas sem rosto, esquecidas, e todas cochichavam. Vem ficar com a gente. Ninguém vai lembrar de você. Já está quase esquecido. Tentei correr, mas a porta tinha sumido. O quarto era agora um vazio de madeira escura. Só eu, a cama e eles. E então, o boneco apareceu na minha mão. O mesmo boneco de infância. Ele me encarava com o olho único, agora brilhando. Sem pensar, rasguei-o ao meio. Na hora, um grito ensurdecedor preencheu o quarto. Mateus caiu no chão. A cama desmoronou. E as figuras se dissolveram no ar. Acordei no quarto da minha avó. De verdade. O boneco queimado ao meu lado. A cama intacta, o sol entrando pela janela. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Depois daquela noite, tentei seguir a vida. Terminei os trâmites do inventário, vendi parte dos móveis, fechei a casa, deixei tudo para trás, mas algo veio comigo. Nas primeiras semanas de volta ao meu apartamento, as coisas estavam normais, ou pareciam. Até que, uma madrugada, acordei com uma sensação estranha, um arrepio no pescoço. Como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Me levantei, fui até o corredor. Tudo escuro, e então vi, no chão da sala, um fio de cabelo, castanho, comprido, exatamente como o da minha avó. No dia seguinte encontrei algo mais. Um pequeno botão de plástico, igual ao do boneco que eu destruí. Achei que era minha cabeça pregando peças. Talvez eu tivesse trazido alguma coisa na mala sem perceber. Mas isso não explicava o que aconteceu na terceira noite. Acordei com um som seco, como madeira arranhada. Me levantei e caminhei até o quarto de hóspedes, um lugar que eu raramente usava, e encontrei a cama, com a colcha pendurada até o chão, igual à cama da casa da minha avó. E quando me ajoelhei e levantei o tecido, vi muitos olhos fundos, vazios, que me encaravam sem piscar. Recuei, tropecei, bati a cabeça. Apaguei. Quando acordei, estava no hospital. Disseram que desmaiei, mas os exames estavam normais, exceto por uma coisa. O médico disse que por alguma razão, meu prontuário estava com erro. Segundo o sistema, eu não existia. Sem CPF. Sem histórico. Sem nome.
Só havia um campo preenchido. Mateus. Saí dali em pânico. Voltei ao apartamento, peguei todos os documentos que pude, tentei acessar contas e nada funcionava, como se eu estivesse sumindo. Foi quando recebi um envelope embaixo da porta, sem remetente, sem carimbo. Dentro, uma única foto. Era o quarto da minha avó. A cama, a colcha caída, e debaixo dela, visível na sombra, o meu rosto. Alguém havia tirado uma foto debaixo da cama, e eu estava lá, preso, esquecido. A ficha caiu com um peso impossível de carregar. Eu não voltei. Não de verdade. Aquele que saiu da casa da minha avó não era eu. Eu ainda estava lá, deitado no escuro, esperando, como todos os outros. Depois daquela foto, entendi que havia uma escolha a fazer. Ou eu enfrentava aquilo, ou seria completamente esquecido. Desapareceria do mundo, como Mateus, como tantos outros. Voltei à casa da minha avó. Não havia trancas que pudessem me impedir. A chave ainda estava debaixo do vaso onde ela sempre deixava escondida. Entrei, o ar estava velho, pesado, mas o silêncio parecia vivo. Subi até o quarto. Estava exatamente como na última vez. A cama, imóvel. A colcha, pendendo até o chão. Me ajoelhei, pela última vez. Levantei o tecido e vi a mim mesmo, deitado. Olhos abertos, olhos vazios. Minha pele era pálida, seca, como se estivesse ali há anos, ou como se nunca tivesse saído. Toquei no chão com a palma da mão, e senti mãos do outro lado tocando de volta. As vozes começaram, sussurros, dezenas, centenas, todos dizendo meu nome verdadeiro, mas um nome que eu não reconhecia mais. Você nunca foi daqui, disse uma voz mais profunda, muito próxima. Você é nosso agora. A cama se moveu, a madeira rachou, e a casa respirou. Me vi caindo, caindo para baixo, como se debaixo da cama houvesse um abismo. Mas não era escuro, era cinza. Era um vazio preenchido com memórias esquecidas, rostos sem nome, vidas que ninguém lembrava. E ali, no centro de tudo, estava ele, Mateus, ou o que restou dele. Você nos trouxe de volta, ele disse. Agora somos muitos. Tentei gritar, mas minha boca não abria. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A única coisa que consegui fazer foi olhar para cima e vi a cama fechando, a luz sumindo. Mundo me apagando. Agora estou aqui, debaixo com eles, com os esquecidos. Nós não somos fantasmas. Somos o que sobra quando ninguém lembra. Quando as histórias se apagam, quando as fotos desaparecem dos álbuns. Esperamos que alguém olhe debaixo da cama. Esperamos que alguém lembre. Esperamos você. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Diga se você lembra de alguém que já foi esquecido. Alguém que sumiu das fotos. Alguém cujo nome ninguém mais fala, porque talvez eles estejam ouvindo, debaixo da cama.